Você tem pressentimentos? Pois é. Muitas vezes um pressentimento que você não segue pode custar a tua vida. Olá, seja muito bem-vindo aos Relatos Flix, eu sou Pérola de Iemanjá e esse é o canal onde você manda sua história e a gente eterniza ela aqui. E não importa se você não é da Umbanda, pode ser uma outra religião, às vezes pode ser um relato que nem seja de uma religião, pode ser um relato de terror, suspense. Me mandaram um relato do Reddit, inclusive, e eu tô aqui planejando de gravar e sempre postergando com medo de vocês não aceitarem, mas eu acho que é super legal a gente estar compartilhando essas ideias. Mas hoje estou com o quê? Com o brinco de rosa vermelha do Beleza de Padilha, o link tá aqui na descrição. E também o nosso brinco de espada de São Jorge, olha, do tamanho grande. Grande, ó. Ele enrosca às vezes aqui, mas tudo por um axé e por uma coisa bonita, não é mesmo? E ó, estou aqui também com o nosso colar de Iemanjá, lançamento. É que aqui a câmera ali inverte, eu não consigo ver direito. Então, olha só, esse daqui é o nosso colar. Mas a gente vai fazer na versão mais curtinha assim, gente. Olha, porque eu quero ele mais curtinho, entendeu? Mas enfim, ó, vamos ter de entidades, de orixás, tudo novo no Beleza de Padilha. Em breve a gente vai ter desconto de lançamento, tá? Então acessa a nossa loja belezadepadilha.com.br, tem o link aqui na descrição. E agora sim, que comecem os Relatos Flix. Um Exu Sem Nome, parte 1. Boa noite a todos os irmãos de Axé. Eu me chamo Marcela e já completei 25 anos de Umbanda. Porém, durante todos esses anos e depois de vários terreiros, meu Exu finalmente revelou seu nome. E foi por puro interesse. Risos. Calma, vou explicar. Eu sou médium de berço, e por isso, eles terem chegado sozinhos e já disciplinados, foi difícil a minha caminhada. Geralmente, isso pode até gerar caos, e era sempre um grande problema. Pois quando a mediunidade não aceita certas coisas e circunstâncias, não adianta a pessoa querer ficar com um local, pois a decisão é sempre deles. Ai, sim, ó, eu compreendo, eu também eu concordo. Assim, eu não acho que a decisão seja única e exclusivamente das entidades, sabe? Porque tem que ser um lugar que faça bem para o médium também, para que o médium também fique aberto e por isso tenha uma recepção melhor das energias das próprias entidades deles, entende? Então, eu acredito, na verdade, numa equipe, num conjunto da equipe vendo o que é melhor para nós, tá? Mas, enfim, é só um ponto de vista. E assim se seguiu muitos anos da minha vida, rodando de casa em casa. As minhas saídas geralmente ocorriam quando me cobravam a questão de bater cabeça para um pai ou mãe. Muitas vezes teimei e tentei, mas a vergonha era cerca de cair no chão e ficar presa no mesmo lugar. Uai! E por aí, ladeira abaixo, enfim. Passar vergonha nunca matou ninguém, né? Risos. Passei 5 anos afastada da religião e realmente sem fé. Porém, eles nunca perderam a fé em mim. Voltei por causa do meu filho que resolveu entrar para a religião escondido de mim. Passei 2 anos com o meu filho nessa casa e a mesma coisa. Quando abria a gira e tinha que bater cabeça, todos iam, e eu lá, abaixada, em estado de respeito e presa no chão. Mas, nossa, como assim? Você se sentia presa no chão de verdade, assim? Como se a sua entidade irradiasse e você não conseguisse levantar? Eu tô achando muito estranho isso, cara. Muito estranho, assim, no nosso terreiro não é exatamente o bater cabeça pro pai de santo. A gente bate cabeça pro congá, pros orixás, e pra mãe e pai de santo a gente só pede bênção. Aqui a gente só pede bênção. Principalmente, gente, porque o meu joelho já foi com Deus, né? Então, assim, se eu ficar tendo que bater cabeça toda hora, gente, pode esquecer, gente. Eu vou ter que sair do lugar por não ter condições fisiológicas pra tal, entendeu? Até que no dia que eu estava completando 23 anos de Umbanda, no meio da gira, o meu caboclo veio. E ele bateu cabeça pra mãe de santo e disse: a partir de hoje, minha menina tem uma Ialorixá, tem uma mãe de santo. E não vai mais viver de andar de porta em porta. Não vai mais viver e andar de porta em porta. Pois assim eu deixo falado. Sim, Pérola, o caboclo, arruda, é babado. E eu tenho medo dele. Também tô achando ele é mó babado, adorei o nome dele também. Então começamos os trabalhos, pois eu devia várias obrigações a todas as entidades. Começamos pelos herês e tratamos todas as linhas. Eu devia muito mesmo. Mas quando chegou
Na vez de fazer a obrigação de Exu, eu me dei conta de que eu não sabia o nome do meu Exu. No mês de outubro de 2023, minha mãe jogou para mim e o Exu pediu corte. Sim, na nossa casa se corta para Exu, pois temos vertente no candomblé. E atualmente eu sou a Bian. Pombagira Cigana pediu agrado. Maria Padilha cedeu para Exu a vez e ainda tínhamos o mesmo problema. E Exu? Uma vez que ele nunca falou seu nome, eu que sempre tratei ele carinhosamente como meu pai, meu guardião, e o nome mais comum, meu rei. Fomos para o jogo e ele deu seu nome de primeira, só que a minha mãe não disse nada. Olhou para mim e me perguntou: filha, como que você chama o seu Exu? Quando eu fui abrir a boca, ela disse: porque esse rei é difícil, hein? E eu não entendi. E ela disse calmamente: o nome do seu Exu é Exu Rei. Nossa, gente, eu tô me arrepiando. E sim, filha, ele não gosta muito quando você chama ele de pai. Eu fiquei sem reação, pois não havia falado sobre isso para ela. E de cara, ele pediu corte na encruzilhada. Eu olhei para minha mãe e disse: e quem vai lá com a senhora? Porque eu tenho pavor de galinha e morro de medo de encruzilhada. Olha, filha, só sei que ele vai dar jeito. Os dias foram passando e passando, e em uma bela madrugada, às 3h23, me deitei e tive um sonho muito lúcido. Sonhei com um homem bem alto, de pele bem amorenada, um pouco calvo, com barba rala, uma camisa social de botão marrom clara e calça social preta, na porta da minha sala. E ao redor dele emanava uma energia densa e estranha. E ele me disse: oi, vou entrar na sua casa. E eu, aos berros, é claro que disse: não. E ele repetiu: eu vou entrar na sua casa e vou ficar. E eu, no sonho, ou sei lá se realmente estava dormindo, comecei a gritar que ele não ia entrar. E acordei. Saí correndo e fui até a porta da sala e não tinha nada. Nesse momento já era 5 da manhã. Eu liguei para minha mãe de santo e contei tudo. E ela começou a rir no celular e disse: filha, era o seu Exu. Não podia te dizer antes. Mas no jogo ele disse que a partir do dia do jogo do búzio, ele iria estar muito mais presente na sua vida. E nunca mais seria sutil, que você sempre saberia quando ele estivesse do seu lado, já que ele não sai do seu lado mesmo. Eu, Pérola, tive um surto e disse: mãe, ferrou, toquei Exu da minha casa. O que eu faço agora? Ela calmamente disse: filha, vai dormir. Quando você acordar, você vai entender tudo, ok? Agora deixa a mãe trabalhar. Pérola, nesse mesmo dia, o namorado da minha filha estava aqui em casa e enquanto deu a hora de ir embora, ele e a minha filha foram até o portão. E quando eles se despediram, a minha filha olhou para trás em direção à área. Ela viu um homem de pé, olhando os dois. Só que o namorado dela também viu. E ao invés de correrem para fora, entraram correndo e gritando. E ali eu entendi tudo. Ele não era só mais uma leve presença, e sim uma força avassaladora que mudaria todo o meu contexto familiar. Claro que para melhor. E assim tem sido desde então. Esse homem maravilhoso, Dona Cigana Magnólia, são ar, vitalidade e paciência na minha vida. Pérola, no próximo relato conto como foi complicado fazer o corte de Exu e a confusão que deu. Essa será a parte 2. Axé, nossa irmã. Eu fui me arrepiando conforme foi passando o teu relato. Vocês não têm noção, gente. Mulher, eu amei o seu relato. Aqui você mandou um e-mail falando que você era membrana. Mulher, membranos, ó, os membranos podem mandar o relato diretamente pra mim por WhatsApp, tá? Eu tô lá no grupo de membros, se você procurar tem uma fotinha minha lá, tudo bom? Daí você pega e manda pra mim. Eu acho que às vezes passa, viu, um ou outro. Porque eu não sei, o meu WhatsApp buga, ele pega e tipo coloca como todas as notificações lidas, mesmo quando não foram lidas, entendeu? Então eu já tenho minha leseira pra mexer no WhatsApp. Aí, além da minha leseira, o WhatsApp fica me trollando, já viu, né, amigo? Então. Mas enfim, amei o seu relato. Manda logo a parte 2 que eu tô ansiosa. E pode mandar ela pelo WhatsApp. Beijo, amiga. E deixa eu ver a apresentação dela. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pérola, sua bênção. Mãe Manjá abençoe. E a bênção do pai Denis, é que ele não tá aqui, né? Amo seu canal. Seu canal é a brisa de verão para muitos. E para os invejosos e marmoteiros, é a verdade sendo dita com amor e fé. Axé. Beijo, sua linda. Obrigada. E sua bênção também, meu amor. Oxaguian me salvou da morte.
Olá, Pérola. Queria contar um pouco da minha história. Eu tive uma criação evangélica não por escolha, mas por falta dela mesmo. Amiga, acontece com a gente. Eu sei como é. Sempre via e sentia coisas que eu não entendia, e na igreja ninguém sabia me explicar, apenas diziam que era o dom do Espírito Santo. Aos 18 anos, eu dei a louca e saí da igreja de vez. Nunca me senti realmente parte daquilo, ou me sentia feliz. Foi quando uma amiga me apresentou a Umbanda e eu me apaixonei. Mas para uma família evangélica aceitar isso no início foi horrível. A minha madrasta nunca gostou de mim. Sempre se fingiu de boazinha, mas por baixo dos panos me prejudicava. Ela cresceu no candomblé, mas hoje em dia morre dizendo que odeia macumba e que é uma nova criatura. Sabemos. Pura mentira. No início da pandemia, ela inventou ter baixado uma padilha para afirmar que eu estava fazendo uma macumba para ela e para a família dela. E todos me viraram as costas, Pérola. Até hoje, ninguém acredita na minha inocência. Principalmente depois do sobrinho dela, um pai de santo, na verdade um marmoteiro, ter confirmado a veracidade das acusações. Fui pega de surpresa com tudo isso e o preconceito que eu já vivia ficou pior. As pessoas viravam a cara para mim e nisso eu fui me isolando e ficando cada vez mais mergulhada em tristeza e dor. Tentei contra minha vida várias vezes, mas sem sucesso. Minha mediunidade ficou descontrolada e eu fiquei cercada de negatividade. Passei quase 2 meses sem conseguir dormir uma noite inteira só sonhando com a morte. Meu pai de santo na época me ajudou como pôde. Quando estava sofrendo o meu pior ataque espiritual, isso porque a coisa ficou tão feia que eu só andava com o terço na mão e pedindo que tudo que fosse de luz, pedindo socorro, vivia com medo. Numa noite senti algo bater nas minhas costas e eu comecei a sufocar. Pedia na minha mente por socorro porque eu não conseguia falar. Foi quando ele apareceu para mim, um homem todo de branco que brilhava. Lembro até hoje do momento. Ele apareceu do nada e tudo foi se iluminando conforme ele andava na minha direção. Ele parou na minha frente, segurou na minha mão e sorriu. E então eu não sentia mais o peso ou me sentia sufocada. Depois desse episódio em que meu orixá precisou vir me ajudar, os ataques foram parando e hoje estou há 1 ano no candomblé. Fiz um jogo de búzios com o incentivo de uma amiga e descobri que os meus caminhos são no candomblé. Hoje sou feliz há 1 ano. O orixá me guiou para uma casa onde eu tenho acolhimento. Tenho um pai que não é só meu sacerdote, mas é um pai com todo o peso da palavra e eu sou mais do que feliz. Preconceito ainda enfrento de todos os lados, mas nada me abala. Oxaguian é a minha força, meu Junto Iemanjá. Viu, dona Pérola? É a mãe que tanto amo. Beijos, minha princesa, e que meu pai Oxaguian te guarde e te abençoe sempre. Ai, irmão! Ai, porque o orixá é assim. O orixá é aquele paizão, sabe? Ah, eles são tudo pra mim, gente. Eu sou muito suspeita, amiga. Eu não sou do candomblé, não conheço o Oxaguian, mas olha, eu já é top. Pra mim já é top, entendeu? Então, obrigada por mandar o seu relato. Um beijo, sua linda. E que bom que você teve alívio, né, de tudo isso. Espero que a sua família hoje, sabe, não tenha mais tanto preconceito e não fique mais te perseguindo tanto, né? Porque você merece, amiga, né? Chega de coisa ruim. Beijos. Incorporei meu avô paterno. Olá, Pérola. Me chamo Bernardo e venho aqui lhe contar sobre algo que aconteceu há 5 anos atrás. Desde pequeno tive um contato muito forte com o espiritual. Fui batizado na igreja católica onde fiquei até acontecer esse episódio na minha vida. Estávamos eu, minha mãe e irmã sentados na cama da minha mãe, como de costume, quando disse a elas que eu estava me sentindo fraco e ia comer alguma coisa. Levantei para ir até a cozinha. Foi quando eu senti o meu corpo cair e comecei a suar frio, e minhas costas, como se estivessem tentando abrir com as mãos. Pérola, minha mãe disse que eu fiquei amarelo e com a voz muito diferente. Foi quando ela me disse que com a voz de um senhor pedi uma maçã para comer. Ela, na hora, se lembrou de uma história que meu pai havia contado, quando meu avô veio a falecer. Minutos antes ele tinha pedido uma maçã ao meu pai, e o mesmo tinha negado. A minha irmã me trouxe a maçã, e minha mãe disse que eu comi, e comi tudo, literalmente, não sobrou nada da maçã.
Fui voltando em mim e minha mãe comentou o que havia ocorrido. Pérola, eu desde criança vi um senhor de chapéu de palha e sempre ele se mostrava e baforava minha cara, mas nunca entendia o que era. No outro dia, meu pai apareceu em casa e contei o que tinha acontecido. Foi quando meu pai disse com os olhos cheios de água que naquela noite e naquele horário fazia exatamente 30 anos que meu avô paterno tinha desencarnado. Passou o dia e fui na minha avó materna buscar ervas para benzer e limpar a casa. Pérola, quando eu estava benzendo a casa com água benta e rezando o credo, um galho de alecrim arrebentou e parou em cima do crucifixo que tínhamos na parede. Na mesma hora, todas as portas bateram e um vento forte passou por mim, isso com as janelas fechadas. Ali senti uma paz e que ele havia descansado de fato. Anos se passaram e Dona Mulambo da Estrada se apresentou para confirmar a história. Ela me disse que 30 anos ele vagou e que, por eu ser um ser de luz, veio me pedir ajuda para que pudesse descansar. Muito obrigada por ler o meu relato. Pode ter ficado confuso, mas senti de te mandar. Tenho relatos com Dona Mulambo, mas isso fica para uma outra hora. Caraca, irmão. É irmão ou irmã? Você falou assim? Falou, é Bernardo. Nossa, Bernardo. Coisa, gente. Você era pequeno, né? Muito legal assim, né? Muito surpreendente, na verdade, né? Meu Deus, muito axé pra você e obrigada por compartilhar sua história. Devolvi demanda e o castigo chegou. Dessa vez eu vou contar como a minha cigana, Flor Lótus, desfez algo que fizeram contra mim. Fizeram para me enlouquecer e até mesmo eu atentar contra a minha vida. Eu já estava tendo constantes crises de ansiedade e sem vontades contra a minha vida. Juro que nunca tentei consumar isso. Mas já estava num nível que eu não conseguia dormir mais. Já dormia achando que eu ia morrer durante o sono. Tudo era motivo para brigas. Até o meu único filho estava ficando agressivo comigo, agressivo com palavras. E em um dia, uma cuidadora de santo que eu conheci me pediu para cultivar a minha cigana, que tinha um recado de algo que iria acontecer, e ela iria me ajudar a eu me livrar de tudo aquilo que estava me acontecendo. E assim fiz. Em uma noite, ao conseguir dormir, sonhei com a minha cigana. Ela estava sentada, tinha uma aparência de uma senhora de uns 50 anos mais ou menos. Estava de branco com uma fita de ouro na cabeça e fumando um cachimbo e me dizia: faça agora a sua parte, porque a minha parte eu já fiz. Eu acordei certa de que teria que devolver demanda, ou seja, teria que me defender, e assim fiz. Depois disso, Pérola, tudo o que estava sentindo foi embora. Até meu gás que eu uso em casa estava passando 23 e 24 dias, e agora teria chegado o mês completo. E fiquei sabendo que tudo que eu estava sentindo, agora quem estava passando por isso eram as minhas duas primas. Elas estavam passando um inferno em terra. Estava certa que eu estava livre daquele mal que tinham feito para mim. Nossa, mas então foram as suas primas que fizeram? E depois disso, no outro dia, ouvi um zumbido de mosca varejeira. Me virava e não via nem mosca, nem o zumbido. Fiz isso 2 vezes e depois passou. Na mesma noite, ressoei e vi seu caveira sentado na minha cama e passando a mão no meu ombro, e eu senti um alívio tão grande, de tudo que já havia acontecido comigo. E em seguida vi minha cigana se apresentando para ele, e eu via os dois passando suas energias um para o outro, a coisa mais linda de se ver em sonho ou sei lá o que seja. E assim acordei aos prantos. Minha cigana não veio em terra ainda, mas tenho certeza que é a cigana Flor de Lótus. Mais uma vez, ajudada pela espiritualidade. Gratidão e gratidão. Beijos, Pérola, e muito axé. Axé, meu amor. Assim, a Lúcia ela tem um jeito particular de escrever o relato que às vezes para mim fica confuso, parece que ela escreve como poemas, ela escreve com parábolas e poemas, então eu meio que tenho que interpretar o relato aqui, sabe, enquanto eu tô lendo. Então às vezes pode até parecer que eu tô falando assim de um jeito meio robótico, mas é por conta disso, sabe? Eu tô tentando interpretar de uma maneira que ressoe melhor pra mim,
sabe? Pra eu conseguir compreender. Mas, caraca, eu tive um susto quando eu vi o título do teu relato. Eu achei que você tinha devolvido demanda e você tinha sido castigada por causa disso. Eu falei assim, gente, como assim, cara? Não é possível, porque a gente só tá devolvendo que não é nosso. Não que a gente destine pra alguém, sabe? Porque assim, quem determina de quem é a própria pessoa que mandou. Entendeu? A pessoa pegou, mandou demanda pra alguém. Quando a demanda é devolvida, quem estava determinando que aquela demanda é dela é aquela pessoa que mandou a demanda. Agora, quem tá devolvendo não tem nada a ver com isso. A pessoa só tá recusando o presente, entendeu? Então, assim, automaticamente, pela espiritualidade, a pessoa que assinou ali o finzinho da demanda, ela é a dona dela, sabe? Ela que é a chefe, a líder, enfim. Então, aí eu fico nesse aspecto. Muitas pessoas, eu sei que hoje em dia ficam falando assim, eu não devolvo demanda porque tem a... Gente, tem muitas coisas ainda, assim, sabe? Por trás de toda essa espiritualidade. Que eu não sei hoje se a galera aí que me acompanha estaria pronta, assim, pra saber de tudo, sabe? Mas é coisas, assim, que fazem muito mais sentido e você acaba compreendendo do porquê é importante da gente aprender a se defender, sim. E se você parar pra olhar e falar assim, eu acho que tá errado, gente, Ogum é um orixá que se defende, sim. Yansan é outro orixá que se defende, sim. Na verdade, todos os orixás se defendem, sim. E se os orixás se defendem, por que nós não vamos nos defender? Essa é a pergunta que eu faço para você. Mas, enfim, Lúcia, obrigada por mandar o seu relato. Um beijo e muito axé também, membrana do canal. Proteção do Exu Caveira. Nas últimas semanas tenho tido muito a visita do seu caveira em visão, em sonhos e etc. E também às vezes ouço moscas varejeiras, zumbidos no meu ouvido, porém sem ter nenhuma mosca sequer voando perto de mim. Em algumas vezes tenho visões com ele sentado na beira da minha cama com a sua mão esquelética massageando o meu ombro ou a minha mão. Uma energia pesada, mas ao mesmo tempo boa e suave. Porém, uma noite sonhei que estava num lugar escuro e de repente chegou uma mulher, virando os olhos e dizendo que iria acabar com a minha vida. Ela estava fumando um cigarro. Me deparando com aquilo, assustado, olhei para minha frente e vejo chegando uma sombra de um homem com uma capa e um chapéu de aba larga. E chegou por trás daquela mulher que provavelmente era um obsessor. Abriu aquela capa em que ele estava enrolado e foi aí que eu vi o seu caveira, com os braços abertos em um fogo que subia sobre suas entranhas. Ele agarrava aquele obsessor e dizia: "Você não vai fazer nada. Evolua." E cobria aquele obsessor e descia a terra dentro. Aquele obsessor ainda se contorcia enquanto era levado. Eu, vendo tudo aquilo no sonho, acordei aliviada e impressionada com tudo que tinha sonhado. Na mesma semana, em casa, meu tio fez comentários da minha avó, uma fofoca terrível que poderia me prejudicar muito. Eu sou sensível a confrontos verbais, agressões verbais, eu fico doente e até passo mal. Da última vez que tinha acontecido, eu sofri um infarto silencioso, segundo o médico da UPA. Fiquei uma semana sem ter forças sequer para segurar um copo com água. E o inferno estava feito pelo meu tio. Para resumir, a pessoa para quem ele falou acabou me pedindo perdão, porque soube que tudo aquilo era um comentário sem fundamentos, que nada era para se ter espalhado para um e outro. E eu, percebendo que não teria outra explicação senão a espiritualidade que agiu em meu favor. Cada dia mais percebo que quem me protegeu daquele problema foi Deus sobre todas as coisas e o seu Exu Caveira. Gratidão, Pérola. Beijos e axé. E Pai Xangô te abençoe. É assim mesmo, né? Eu gosto assim. Eu gosto assim, gosto. Eu sei que é complicado a gente passar por essas coisas e tal, mas eu gosto de ver assim, sabe, que as coisas retornam para o seu início. Elas retornam para quem deu origem àquilo, sabe? Eu acho que isso me aconchega de alguma maneira, sabe? Faz eu pensar assim, poxa, ainda bem, né, que existe isso de retornar. O que as pessoas não compreendem, as pessoas assim, é a justiça de Deus, então vai retornar. Gente, precisa ter alguém agindo ali. E quando você vai ver, mas só que olha, fulano foi castigado, é um castigo de Deus. Se você vai ver, teve alguma entidade que direcionou pro castigo vir. Precisa ter alguém que tá lá do outro lado, que vai pegar e vai bater a bolinha do tênis, entendeu? Pra que volte, entendeu? E não precisa ser um morto não pra fazer isso.
Pode ser um vivo. Mas enfim, gente. Obrigada, viu, por mandar o seu relato. Claro, e Exu Caveira. Quando o meu irmão brincou com a minha pombagira. Esse título, ele é bem sugestivo, mas ele é ambíguo também, né? Mas é que pombagira, ela não brinca, entendeu? Se fosse um herê, talvez... Enfim, aquela tentando adivinhar o relato, né? Oi, Pérola. Quando eu tinha 14, quase 15 anos de idade, eu vivia em meio de conflitos em casa. E meu irmão sempre bebeu muito. E quando ele estava bêbado, me olhava com um olhar diferente. Sempre ficava com medo até que um dia ele começou a passar a mão em mim. Eu confesso que eu não sabia o que fazer, até que um dia falei para uma amiga minha e ela disse que não sabia como me ajudar e me aconselhou a que eu falasse para minha mãe. Mas eu sabia que ela não ia acreditar em mim, pois ela e meu irmão eram muito grudados. Até que um dia, essa minha amiga me chamou para ir num terreiro de umbanda com ela. Aí, eu já aproveitava e pedia ajuda para algum Exu ou pombagira e eu aceitei tudo isso escondido da minha mãe. Aí, nós falamos que iríamos numa festa e minha mãe logo deixou. Então, fomos andando mesmo. Chegando lá, me senti tão em paz, Pérola, que mal posso explicar. Aí chegou a hora da minha consulta com uma pombagira e ela era tão linda. Fiquei encantada ao vê-la. E ela logo disse: Tá assustada, né, moça? E eu, sim. Todo dia não tenho mais a minha paz. E ela logo disse: Eu sou Maria Mulambo das Almas e você é minha protegida. Tenho visto tudo o que acontece e só estou dando corda para logo puxá-la. Só não se assuste, minha menina. Não fica preocupada. Eu sempre vou estar contigo te protegendo. E eu respondi: Eu tô muito feliz em saber que você me acompanha e que você tá comigo. Ela então gargalhou e falou que era hora dela ir, e então nós nos despedimos e ela foi embora. Pérola, eu me senti tão aliviada que nem sabia o que dizer. Depois de 2 dias, meu irmão saiu para uma festa e voltou muito embriagado. Ele então me espaço teu muito naquele dia. Me xingou de nomes horríveis e chegou a pegar um cabo de vassoura para tentar me atacar. E eu só pedia para minha moça proteção. Na mesma hora entrou uma luz tão forte pela janela da sala que ele quase caiu. Eu ouvi uma voz furiosa feminina e nessa hora entrou uma mulher toda de preto. Lembro como se fosse hoje ela entrando na sala e falando assim para ele: Quem você pensa que é para ousar machucar minha filha? Você não sabe com quem você está mexendo, moço. E nem queira saber o que acontece com quem mexe com os meus protegidos. Ele ficou todo assustado, encolhido em um canto, e ela falou: Espero que tenha entendido o recado. Não me faça fazer o que eu fiz de novo, porque da próxima vez você vai ver o poder que uma pombagira tem. Ela então foi embora igual fumaça. Meu irmão então saiu de casa e foi morar sozinho. E foi aí que eu vi que eu não estou sozinha, e vai sempre ter alguém comigo me protegendo. Hoje em dia tenho 43 anos. Um beijo, Pérola. Espero que tenha gostado. Obrigada. Eu não gostei, não. Eu amei. Mulher. Olha, Dona Mulambo, ela é muito bondosa, gente. As pessoas ficam fazendo essas, sabe? Tipo assim, nossa, é o demônio, isso e aquilo. Gente, mas olha como ela foi bondosa. Ela só afastou o menino. Se fosse eu tinha mandado ele lá pro Cafundó do Judas, sabe? O Cafundó do Judas, conhecido assim mais popularmente como Inferno. Enfim, Mulambo e a sua bondade ali, cara, porque, mano, tudo bem, não, ela foi justa, porque as entidades, elas vêm mais que a gente, né? Aí, isso que proporciona a possibilidade da gente estar errando, entendeu? Porque elas vêm mais que a gente. Mas, tudo bem, né? Aparentemente, ele não consolidou, assim, alguma coisa, né? Errada, aparentemente. Mas, top. Maria Mulambo, perfeita, rainha ali, ó, você vê? Educada, requintada e corretíssima. Livrou a filha dela de um embuste que estava atrapalhando, sem mandar ele pro umbral. Eu acho que ela não quis mandar ele pro umbral pra ela não ter que ficar com essa companhia ruim, entendeu? Enfim. Beijos, obrigada por mandar o seu relato. Desobedeci Mulambo, mas Ogum me deu uma nova chance. Tá bom, gente? Orixá é muito top. Mas Mulambo, amiga. Não desobedeça, né? Tudo bom? Bora lá, bora lá, bora lá. Oi, Pérola, você é uma lindeza.
Obrigada, meu amor. Estou amando o canal de relatos, estou assistindo a todos os vídeos do canal, tomando coragem para escrever um relato que aconteceu comigo em 2022. Mas é uma história muito grande, muito problemática, por isso não tenho coragem de mandar. Por enquanto, vou mandar um mais tranquilo. O relato de quando eu não escutei Dona Mulambo e me lasquei. Mas fui amparada por algum... Ai, gente, acho que pra quem é filho de Umbanda ou que acredita na espiritualidade, que a gente segue assim, não tem ninguém que não ouviu a entidade e não se lascou. Eu mesma já passei por isso, gente. Já passei, então, tipo, não sei se é amigo, amiga, mas enfim, amiga. Toca aqui. É sobre isso, entendeu? Por hora, não quero me identificar, por favor. Depois do que aconteceu em 2022, me mudei para São Paulo e comecei a frequentar um terreiro maravilhoso que me ajudou e me curou no pior momento da minha vida. Comecei a trabalhar em uma empresa muito ruim e tóxica que me fazia muito mal. Então, em setembro de 2023, eu falei para a Mulambo que queria sair de lá, mas ela disse para eu não sair. Disse que ainda não era a hora. Eu não segui o conselho. Achei outro emprego e saí, achando que estava tudo certo. Mas aí os dias foram passando e eu percebi que tinha me enfiado em uma empresa pior, onde uma mulher pegou birra de mim e começou a me infernizar. Inventava mentiras para minha chefe que acreditava e me tratava mal. Falava mal do meu trabalho e mentia sobre mim na minha cara. Eu não tinha forças para desmentir nem nada. Ela era muito dissimulada e me deixava sem forças. Comecei a piorar, com crises de ansiedade, depressão, tudo. Joguei cartas e perguntei dessa mulher, e no jogo descobri que ela estava me lançando muita inveja e energia ruim. E isso começou a me adoecer. Fiquei muito ansiosa e comecei a ter muitos sintomas físicos. Então, 3 meses depois, quando eu já não aguentava mais, eu pedi para o meu pai Ogum me dar um novo emprego. Um que fosse bom para mim. Pedi com toda a minha fé. Pedi desculpas por não ter ouvido a Mulambo quando disse que não era hora de trocar de emprego e orei chorando de tanto desespero. Pérola. Logo após pedir, uma mensagem chegou e era uma moça que estava me chamando para uma entrevista. Fiz a entrevista e já logo marquei no mesmo dia para jogar cartas de novo. Sim, eu sou a doida do tarô. Nas cartas, sem eu falar nada para o tarólogo, saiu que a vaga estava concorrida, que eu teria que me preparar muito para as próximas etapas do processo seletivo, mas que a espiritualidade estava me ajudando. Aqui eu já soube que era Ogum agindo em minha vida. Dias se passaram e o tarô estava certo. Teve testes difíceis e mais uma entrevista, tudo muito difícil, mas eu me preparei muito, assim como as cartas mandaram. Todos os dias eu orava para Ogum e pedia para conseguir o emprego, e adivinha, Pérola? Eu consegui. Não segui o conselho da Mulambo e parei em um trabalho pior, mas meu pai Ogum me desculpou e me deu uma segunda chance. Comecei no novo emprego e estou amando tudo por aqui. Eu sou filha de Ogum, sou devota com todo o amor. Sempre fui, mas depois dessa, eu o amo ainda mais. Esse foi o meu relato para mostrar que a espiritualidade só nos quer bem. Quem sabe um dia crio coragem e volto para contar o que me aconteceu até eu chegar no terreiro de Dona Mulambo, como você diz, Dona Mumu. Mumu. Obrigada por ler o meu relato. E que meu pai Ogum te abençoe grandemente. Patacori Ogum, Ogum é meu pai. Saravá, Dona Mulambo, Laro. E... Ai, gente, eu me arrepiei agora no final do relato. Mulher. Olha, você vê, às vezes a entidade fala assim, ó, o meu emprego é bosta, não saia. E a gente fica assim, o que que eu fiz? Ela falou pra eu não sei o que que eu fiz pra ela, por que que ela quer me ver tão mal e tal, entendeu, gente? Porque a gente ainda tá, às vezes, numa energia, que é uma energia que ela tá propícia pra coisa ruim. E às vezes propícia pra piorar, entendeu? Então é por isso, às vezes a gente não compreende, às vezes a gente fica achando, sabe, que é coisa ruim pra gente. Mas, na verdade, é assim, não é o momento. Tem que aguardar um pouco. Enfim, muito obrigada por mandar o teu relato, viu? Axé. Se você tá gostando, tá curtindo os relatos, não esquece de se inscrever nesse canal, de deixar o seu like, de curtir, que eu sei que é like, compartilhar também, compartilha com seus amigos que gostam também de saber esses babados que acontece, sabe, essas coisas que acontecem na espiritualidade. E deixa aqui nos comentários, você acha que eu trago as histórias do Reddit? Porque, ó, tem uma galerinha pedindo pra eu soltar aqui umas stories do Reddit. Eu não sei se eu pego e gravo uns vídeos eventual aí só com stories do Reddit, faço um outro quadro aqui pro nosso canal. Quem sabe, né, amiga? A gente possa fazer um canal
Um canal não, um quadro dentro desse canal só com essas histórias do Reddit, essas histórias que a gente não sabe a procedência, né? Não sabe se são realmente de fato verdadeiras ou se não são, enfim. Mas interaja com esse conteúdo para que a plataforma compreenda que a gente tem aqui valor e assim esse quadro possa continuar, né? Porque a gente depende de receber as histórias de vocês para a gente poder contar as histórias aqui nesse canal, tá? Então, bora. Vamos para mais um relato, que acredito eu que será o último, mas ficou um pouco bagunçado aqui, gente, então eu não sei. Enfim, bora. Livramento. Oi, Pérola, tudo bem? Me chamo Bianca, tenho 22 anos e sou curimbeira em um terreiro de Umbanda e vim contar um pouco da minha história. Tire a sua conclusão no tema, que se encaixa mais para mim, eu acredito ser um milagre ou até mesmo um livramento. Tudo aconteceu quando eu tinha apenas 20 anos e trabalhava em um bar como garçonete. E no dia 11 de 9 de 2022, decidi ir até um posto de gasolina próximo à minha casa. Um lugar onde sempre frequentei, inclusive a gerente de lá me viu crescer. Nessa época, estava um pouco afastada da religião por conta do trabalho e decorrências da vida. Lembro que antes de ir, tive um pressentimento muito grande de não ir. Mas como sempre deixei de lado e fui assim mesmo. Chegando no local, sentei uma mesa e ali fiquei com uma amiga que estava me acompanhando. Ao passar algum tempo, um grupo de 3 meninas e um menino chegou até a minha mesa pedindo informação para ir embora, pois eles não eram dali. Lembro de informá-los de ir dentro da conveniência comprar um refrigerante ali mesmo, e ali se encontrava um outro rapaz, no qual cheguei a trocar algumas palavras. Em um desses trechos, ele havia comentado que era motoboy e havia caído de moto momentos antes. Nesse mesmo momento, em um piscar de olhos, um homem de capacete, blusa de frio e aparentemente muito alterado, chegou na conveniência já retrucando com esse moço. Você é motoboy, irmão? Então cadê a capa? Na hora tomei um susto e decidi me afastar e ir falar com a atendente de lá. Nisso, eles dois saíram trocando mais algumas palavras e o homem de capacete foi em direção a esse grupo de pessoas que estava em frente à minha mesa. Inocentemente, fui até a minha mesa e percebi uma pequena discussão, porém não lembro sobre o que era o assunto. Esse mesmo homem de capacete olhou para mim e, sem eu fazer nada, sem eu dizer nada e sem ter culpa de nada, sacou um revólver e disparou na minha direção. Meu Deus do céu! Ainda sinto a dor e o impacto daquela bala atravessando a minha barriga. Naquela hora, tudo ficou em silêncio para mim, Pérola. Como se o tempo à minha volta tivesse parado. E o que durou segundos para mim foi uma eternidade. Tomei consciência e na mesma hora corri em direção de dentro da loja. Porém, um dos tiros atingiu o meu joelho e na mesma hora só me permitiu dar mais 5 passos antes de cair em frente à porta. Os outros 2 pegaram sem gravidade. Na hora que eu caí, lembro dele vindo na minha direção e apontando aquela arma para o meu rosto. Ele estava bravo, pois aquela arma falhou. Ou provavelmente as balas acabaram e o mesmo me dizia coisas que eu hoje, devido ao trauma, não consigo me lembrar. Mas lembro-me muito bem das minhas palavras. Para, pelo amor de Deus, eu não te fiz nada. Para, por favor, eu não te fiz nada. Após isso, ele virou as costas, subiu na moto e foi embora. Graças a Deus e a todas as energias desse mundo, meu atendimento foi rápido, até porque estava perdendo muito sangue. Dentro da ambulância me deu um pequeno apagão, mas sou convicta que senti naquele momento um chacoalhão, como se alguém quisesse dizer acorda. Pérola, foram momentos de muito pânico, mas uma hora que me marcou muito foi quando subi até a sala de tomografia e ali, até o momento, estava calma. Porém, como estava perdendo muito sangue, comecei a desfalecer. Já não estava mais sentindo as minhas pernas e sentia meu corpo muito frio. Nesse momento, tirei uma última força e comecei a bater na máquina dizendo, estou morrendo, vou morrer. Nessa hora, eles correram comigo e me levaram para a cirurgia. Quando acordei, os médicos me contaram que perdi um pedaço do intestino grosso e do delgado.
que a bala do joelho havia estraçalhado a minha perna e que necessitaria de uma nova cirurgia. Disseram até que foi um milagre não ter atingido nenhum órgão vital, ou até mesmo a minha coluna por ter sido a queima-roupa. Minha recuperação foi maravilhosa, Pérola. A doutora Vitória disse que se eu tivesse uma religião era para eu agradecer muito, pois foi um verdadeiro milagre, enfim. Fiquei com algumas sequelas físicas, com uma hérnia e um pouco manca, e algumas psicológicas. Porém, após isso, pude crescer e começar a entender algo que eu não entendia antes. Que sim, eu tenho um propósito lindo a se cumprir aqui. Hoje sou chefe de uma curimba, e há muito tempo sempre foi o meu sonho. Sou uma pessoa mais forte e com mais ligação ao mundo espiritual. E como diz a minha mãe de santo, Meire de Ansan, sou filha de Oxalá e carrego comigo um grande guardião, o seu Lucifer e o seu Giramundo. Obrigada por me acompanhar até aqui. Minha tia Rosana e eu não perdemos sequer um vídeo seu. Manda um beijo pra ela ficaria muito feliz. Gratidão, Deus, axé, orixás. Salve, povo da rua. Um beijo, Rosana. Um beijo, Rosana, pra sua tia, mas um beijo pra você, Bianca. Meu Deus. Toda hora eu fiquei sem fôlego no teu relato. Eu fiquei sem fôlego e, nossa, pensar, né, que você pressentiu. A gente às vezes é teimoso, né? A gente é teimoso e eu tô assim, meu Deus, mulher. Muito passada. Muito passada. Pelo menos é uma dor que a gente passa, mas você tá bem hoje. Bem, na medida do possível, né? Não é tudo perfeito, mas dá pra se dizer que você está bem. Muito axé, meu amor. Obrigada pela confiança e por compartilhar o seu relato com a gente.